Opa, bom, aqui é o Peter. E bom, hoje o vídeo é sobre o Homem-Formiga, contando sobre momentos da sua história, momentos que marcaram na história do personagem, mostrando que ele não é só um personagem que encolhe, mas provando que ele é tão humano quanto todos nós. E bom, Homem-Formiga não tem a imponência do Thor ou a fama do Homem-Aranha. E bom, é justamente isso que faz sua história ser tão única. É que ele é, acima de tudo, humano. Ele é um personagem que lida com falhas, medos e a responsabilidade de formas que muitos leitores podem se enxergar. E bom, na HQ, o Homem-Formiga no Formigueiro, não sei se a tradução tá certa, mas aqui Hank aparece como um cientista de uma história clássica de ficção científica. É aonde ele cria as partículas que permitem que ele mude de tamanho. Na época que ele ainda não tinha intenção de se tornar herói. Pelo menos ainda não. Depois de um tempo na história, Hank decide usar sua invenção para combater o crime, estreando oficialmente como Homem-Formiga. E o detalhe importante dessa história é que Hank nunca foi movido pelo heroísmo puro. Ele não era alguém naturalmente altruísta, mas ele é um cientista tentando provar o seu valor. E isso se torna a base de sua vida, que é a luta constante de sua mente e sua busca desesperada por reconhecimento. E bom, lá em Vingadores em 63, mais ou menos, eu acho, Hank e Janet se juntam a Thor, Hulk e Homem de Ferro para fundar os Vingadores. Desde lá do início, Janet já mostrava mais carisma e espírito de equipe do que Hank. Mas se passando um pouco de tempo na história, lá em 81, nessa época apresenta uma das edições mais controversas da Marvel. Hank com raiva acaba agredindo Janet durante uma discussão, marcando o personagem e sujando o manto por um bom tempo. E bom, como esperado, essa história traz muitos problemas, mas o importante dessa história é que, ao contrário da perfeição de outros heróis, Hank carrega falhas muito humanas, sendo mais específico sua instabilidade mental e seu orgulho e sua dificuldade de lidar com emoções. Isso transformou Hank em uma figura trágica. Com certeza sua história é mais marcada pelos seus erros do que pelas suas vidas. Agora voltando um pouco na história, em 1968, com o Ultron sendo apresentado. E que há um detalhe que muita gente esquece, que é que Hank Pym é o criador do Ultron, usando sua própria mente como base para sua inteligência artificial. Essa escolha dá um peso imenso a eles. Ultron não é só um vilão, é literalmente o reflexo da parte mais sombria de Hank. A sua arrogância, seu ressentimento e sua incapacidade de confiar nos outros. Cada vez que Ultron volta, é como se todos os pecados do Hank surgissem para assombrá-lo. Agora indo para os anos 79, que acontece a primeira aparição de Scott Lang, como ex-presidiário. E bom, na história que ele aparece, Scott rouba o traje do Homem-Formiga para salvar sua filha de uma doença cardíaca rara. E quando Hank encontra o Scott, ele vê que Scott não é um mísero ladrão, mas que ele é um pai desesperado. E de acordo com o tempo, ele aceita Scott como um sucessor. E bom, essa história é profundamente humana. O Scott não queria ser um herói, ele não buscava glória e nem reconhecimento. Ele apenas queria salvar sua filha. Isso transformou ele em um Homem-Formiga diferente. Um Homem-Formiga menos sobre ciência e mais sobre coração. Em Vingadores Volume 1, lá de 1982, e bom, essa é uma história marcante, em que o Scott e o Gavião Arqueiro enfrentam um vilão chamado Taskmaster. Pequeno em escala, mas com enorme carisma. Agora indo para 2004, que agora sim acontece um dos momentos mais trágicos da Marvel, que durante o colapso da Feiticeira Escarlate, que Scott é morto em uma explosão. E bom, essa morte foi simbólica. O Homem-Formiga, que era um herói que só queria proteger sua filha, e infelizmente ele não morre com glória. Ele morre em meio às vítimas. E agora sua filha assume o manto. Cassie Lang assumiu o manto de Homem-Formiga. Ou melhor, ela se torna a estatura. E bom, ela cresceu exposta às partículas Pym. Nas histórias ela não queria ser como os Vingadores, ela apenas queria ser digna do legado de seu pai. Agora indo para 2011, onde ela enfrenta o Dr. Destino e sacrifica sua própria vida. Sua morte é um dos momentos mais pesados sobre o legado que ela carrega, mostrando que o legado do Homem-Formiga sempre esteve ligado ao sacrifício. A filha de Scott representa a esperança. Ela é a prova que apesar das falhas, apesar das mortes, e principalmente das falhas, o legado pode ser continuado. Agora vem uma versão do Homem-Formiga que nem merecia ter esse título, que é o personagem Eric, que ele foi introduzido lá em 2006. Eric rouba a tecnologia não porque ele queria salvar alguém, mas sim por egoísmo, e ele é apenas um anti-herói covarde. Suas histórias são cheias de humor bem controversos e principalmente é mostrado o lado errado do legado. Agora indo para 2012, com sua morte encerrando a trajetória, lembrando que nem todos aqueles que vestem um traje têm a mesma grandeza do coração. E bom, Eric serve como exemplo. Enquanto o Scott roubou o traje para salvar sua filha, Eric roubou por interesse próprio. Ele é a versão distorcida daquilo que o Homem-Formiga pode se tornar sem uma responsabilidade. Mas de acordo com o tempo ele teve sua redenção, morrendo como um verdadeiro herói.
Agora em 2010, Scott retorna à vida, reencontrando sua própria filha. E bom, é em 2015 que mostra Scott tentando equilibrar sua vida de herói com a sua responsabilidade com sua filha. E ao decorrer do tempo ele tem muitas falhas nessa responsabilidade, mas ele permanece não desistindo ainda. E bom, agora chegamos no final do vídeo. Eu queria ter me aprofundado mais na história do Hank Pym, mas eu vou deixar para um outro vídeo bem específico. Mas enfim, Homem-Formiga não é um herói sobre grandeza, é um herói sobre humanidade. Hank Pym lembra a nós que até os gênios falham. Scott Lang mostra que o amor de um pai pode ser mais heróico do que qualquer invenção. A filha de Scott prova que o legado é mais forte do que a morte. E Eric mostra os riscos de alguém com poder sem um mínimo de noção de responsabilidade. O traje pode escolher um homem até o tamanho de uma formiga, mas é justamente nos menores detalhes, o amor e a dor, os erros, que o legado do Homem-Formiga se torna gigante. Eu ainda não entendi como isso pôde acontecer. Vasculhe as unidades e programações Ultron que sobraram e destrua tudo. Tudo mesmo. Claro. Mas isso não muda nada. O Thor se foi e fui eu que dei o poder ao Ultron pra isso. É tudo culpa minha. Eu não aguento mais. Eu nunca quis isso. Essa vida de violência, lutar dia após dia. Tem que haver uma solução melhor do que essa. A humanidade chegou tão longe, mas cada vez parece que falhamos mais como espécie. Estamos desperdiçando nosso potencial. A humanidade é falha por natureza. A observação e a análise sugerem que a humanidade possui tendências caóticas e violentas que não podem ser superadas. Talvez tenha razão, Ultron. Essas não são a paz e a ordem que eu programei para que você alcançasse, não é? Não. Não é. Muito bem, senhora. Ei, podemos falar do Hank? Não vamos deixá-lo desistir, não é? Mas o que você quer que eu faça? Ele já é adulto, não podemos forçá-lo a ficar. Claro que nós podemos. Ele é um membro fundador da equipe. Ele salvou a todos nós. Não podemos deixar que... Jen, ele só estava aqui por sua causa. Você sabe disso, não sabe? Ele é um cientista, antes de mais nada. E acima de tudo, ele é um pacifista. Ele nunca curtiu fazer isso e agora não quer mais fazer. Então deixa ele ir, ué. Belo líder de equipe você é, Tony Stark. Se você não vai fazer nada, então eu vou. Hank, vim te dizer que você não pode nos deixar. Mas já deixei. Então volta. Eu esperava que os Vingadores fossem melhores que a SHIELD, mas não são. Eles são apenas parte de um sistema de violência e eu não quero mais fazer parte desse sistema. Mas e tudo bem que nós fizemos? Nós salvamos o mundo, Hank. Várias vezes. Eu não estou discutindo isso. Eu só quero achar uma saída melhor. Hank, os Vingadores são... Os Vingadores... Seu robô esquisitão está me olhando de novo. Quer parar de brincar com ele e falar comigo? A questão é que o meu robô esquisitão devia me ajudar a reabilitar os super vilões. Eu me uni aos Vingadores para ajudar as pessoas, incluindo os vilões. Mas eu acho que vocês gostam de lutar com eles. Vocês gostam de verdade dessa loucura. Os Vingadores significam muito para mim. Achei que significavam para você também. Ai, você deve ser a única pessoa que entende. Onde? Não foi culpa sua, Hank. Você não podia saber o que ia acontecer com o Tron. Você não entende, Jem. Eu deveria saber. Afinal, a minha mente era a base do Ultron. Isso não é culpa sua. Você não é o Ultron. O Thor está vivo e tudo deu certo. Vamos todos ficar bem, Hank. Por favor, não vá. Jem, nesse tempo em que estive com os Vingadores, eu traí todas as coisas em que acredito. Eu abracei a violência e depois criei algo pior. Eu criei um robô que quase acabou com toda a vida na Terra. Sabe, eu não entendo como pode estar tudo bem. Arquivo Ultron, seção 5 de 5.